Henker que vive duas vezes. Capítulo 134. Despertar, 4. Tradutor. HH Editor, HH. Vigrid continuou a atacar seu lado e seu braço direito restante também foi cortado. Seu ferimento começou a piorar e todo o seu corpo foi queimado. Baal gritou quando sua perna direita foi perfurada. Droga, droga, droga. Baal gritou de fúria como se não aguentasse mais. Ele espremeu seu poder mágico restante e cobriu Yon-Wu com fogo. Baal ativou sua habilidade característica junto com Fire Rain, e uma tempestade de fogo girou ao seu redor. No entanto, uau! Vigrid foi balançado pelas falhas e fez o ataque desaparecer. Voou através do fogo e pousou no peito de Baal. Kelk. O corpo destruído de Baal caiu no chão. Seu corpo sem braços ou pernas balançou. Gole. Sangue escorria de sua boca. Ele esperava que alguém o resgatasse, mas ele foi capaz de perceber o que estava ao seu redor. Não havia ninguém por perto além de Yon-Wu e ele. Os Monster Portentes e seu exército de mortos-vivos já haviam acabado com tudo. Os melhores guerreiros de Baal e Leonte que eles trouxeram estavam todos mortos e adicionados à sua coleção de almas. Isso por si só foi uma grande conquista para Yon-Wu. Por outro lado, Baal estava tremendo de medo. O fato de a morte estar bem na sua frente era muito assustador. Foi a primeira vez em toda a sua vida predatória cheia de vitórias que ele enfrentou essa situação. Ele queria gritar por socorro, mas suas cordas vocais foram destruídas. Não, ele não conseguia nem fazer barulho. No momento em que Yon-Wu tirou a máscara de cima de Baal, seu rosto foi revelado. Quando ele viu o rosto sorridente e frio, o mundo de Baal ficou branco e ele não conseguiu dizer nada. Era um rosto que não poderia existir, porque deveria ser um rosto morto. Estava bem na frente dele. Ele não podia perguntar como estava vivo novamente. Como uma pessoa morta poderia voltar? Choque, descrença e medo. No momento em que as três emoções encheram seus olhos, a baioneta mágica pousou profundamente entre seus olhos. A força de Baal deixou seu corpo e ele caiu para trás, com os dois olhos bem abertos. Yon-Wu sentou-se lentamente de bunda. Seu corpo ainda estava quente devido à tensão. Então ele silenciosamente fechou os olhos. As emoções giravam turbulentamente em sua mente. Jeong-Wu. Do começo ao fim, essa era a única coisa que ele poderia dizer. E como se estivesse respondendo às emoções de Yon-Wu. A chuva começou a cair do chiqueiro. As gotas de chuva pousaram em seus ombros como se estivessem dando tapinhas neles para confortá-lo. Yon-Wu abriu os olhos algum tempo depois. Sua mente turbulenta agora havia se acalmado. Não houve qualquer hesitação em seus movimentos quando ele colocou a máscara novamente. Yon-Wu usou a espada vampírica de Bathory em Leonte e Baal. A energia foi trocada por suas estatísticas e suas almas foram absorvidas pela coleção de sua pulseira negra. Sua pulseira negra tremeu violentamente. Não só estava cheio de Baal e Leonte, mas também de todos os outros membros do clã Flame Beast e dos guardas do Sword God. Sua coleção parecia cheia por causa de todos os jogadores habilidosos. Parecia que eles estavam brigando entre si, mas Yon-Wu não se importou. Ele sabia que eles não poderiam escapar do Pulseira Negra, não importa o que fizessem. E também tenho muito o que perguntar a eles mais tarde. Yon-Wu estava planejando questionar Baal e Leonte sobre os antecedentes desta guerra. Porque pode haver algo que ele tenha perdido. Eu também deveria descobrir sobre o uso da pedra. Originalmente, Yon-Wu não estava interessado na pedra. O fato de que as vidas de tantos jogadores foram sacrificadas por isso o desanimou, e ele não estava confiante em controlá-lo se o usasse. Mas se fosse um item especial o suficiente para o dragão vermelho ir para a guerra, ele precisava descobrir exatamente o que fazia, mesmo que não o usasse. E também era a área de descanso de Shirp. Depois disso, seria um suplemento saudável para Shannon ou Bu, ou ele poderia entregá-lo aos presságios monstruosos. Yon-Wu levantou lentamente seu corpo. Com isso, ele claramente concluiu seus objetivos. Ele pegou Baal e Leonte e piorou a luta entre Red Dragon e Xiongvado. Quer o dragão vermelho tenha perdido ou o Xiongvado tenha sido derrotado o suficiente para ser finalizado, os danos para ambos os lados foram colossais. Não havia mais nada em que Yon-Wu precisasse se envolver. Em vez disso, se ele ficasse aqui por mais tempo, seria suspeito. Havia muitas pessoas dentro dos dois clãs das quais ele ainda não tinha sido capaz de cuidar. Mas ser muito ganancioso poderia colocá-lo em perigo. Ainda não era hora de se revelar. Yon-Wu pegou dois Monster Portentes e os enviou para Fante e Edora, junto com sua mensagem. Diga a esses dois que estamos saindo daqui. Poderia isso ser? A Rainha do Verão estreitou os olhos em vez de derramar sua respiração para o Deus da Espada, que se atreveu a segurar uma espada contra ela. Porque ela estava em sua forma de dragão perverso, não era perceptível. Mas a Rainha do Verão ficou bastante surpresa agora. Através do contrato dracônico, ela foi capaz de sentir as emoções de cada um dos seus 81 olhos. Ela poderia facilmente dizer onde eles estavam. Mas, uma das conexões foi interrompida repentinamente, e era a ligação com Baal, que ela enviara para Leonte. De acordo com o contrato dracônico,
O contratado não poderia cortar a conexão por vontade própria. Os 81 olhos não eram diferentes de seus apóstolos. Mas ser cortado significava uma coisa. Isso significava que Baal havia morrido. Ela não sabia o que aconteceu, mas uma coisa que ela sabia era que Baal estava perseguindo Leonte, e Flame Beast, que estava ajudando Baal, também havia desaparecido. A localização da pedra desapareceu. Foi um dano crítico ao seu coração de dragão, que estava prestes a quebrar. Então a rainha do verão ficou com raiva. Ela mal se forçou a vir aqui usando o poder mágico que lhe faltava extremamente. Ela jogou e perdeu tudo. A raiva fluiu dentro dela. E o deus da espada também ficou surpreso como a rainha do verão. Enquanto ele controlava suas 4 espadas, uma pulseira branca estava enrolada em seu braço direito. Gungnir, a espada, que ele emprestou a Leonte estava de volta. Era um artefato que sempre retornaria ao seu dono, mas Sword God não esperava que Gungnir retornasse. Haveria apenas uma razão para isso acontecer. A morte de Leonte. A localização da pedra desapareceu no ar. Esses bastardos, até o fim. Sob a máscara de leão, as veias dos 2 olhos do deus da espada saltaram. Para o deus da espada, os bastardos do dragão vermelho nada mais eram do que vidas que poderiam terminar a qualquer momento. Eles anunciaram a guerra, usaram o saber God para destruir o Neidá das feras lendárias e agora pegaram a pedra. Com este ataque, Xiongvado sofreu muito. Metade de suas forças se foi e os 2 deuses marciais se foram. Este foi o mesmo dano que sofreram na guerra com Artia. Pensando no quanto ele sofreu daquela época. Não. Pensar que o dano desta vez seria ainda pior o fez sentir-se mais irritado e frustrado. Tudo deixado de lado. Ele não conseguiu se conter depois de saber que a pedra havia passado para o outro lado. O deus da espada decidiu usar Gungnir. Ele precisava pelo menos capturar a rainha do verão para de alguma forma conseguir a pedra novamente. Vou liberar Gungnir agora. Por favor, me ajude. O deus espada expressou seus pensamentos para deus da lança e deus do arco. Ao contrário de quando Leonte usou, levaria muito tempo para usar o Gungnir corretamente. O tempo para usar o poder mágico e interferir nas leis demorava muito. Ele estava pedindo a Spear God e Baal God para ganhar algum tempo. Ele não obteve resposta, mas ações. Spear God puxou outra lança com a mão esquerda ao seu lado. Na mão direita ele tinha uma lança longa e na mão esquerda ele tinha uma lança curta e correu para a rainha do verão. Ele exibiu um trabalho sofisticado com lança e atacou Summer Queen sem parar para desviar sua cabeça. Por outro lado, Baal God assumiu o papel de protegê-los. Ele voou suas flechas para que a rainha do verão não pudesse atacar o deus da lança ou o deus da espada, e atacou seu peito com uma força forte. Toda vez que o deus da lança balançava sua lança, o ar se dividia ao seu redor. Com o som de algo quebrando, o corpo da rainha do verão se transformou em uma confusão de sangue. Ela conseguiu evitar parte disso com os pés ou o rabo. O deus do arco continuou puxando seu arco e disparando luz. Toda vez que as flechas voavam, elas se dividiam para criar dezenas de fios de luz que voavam sem uma direção específica. E as luzes estavam aos milhares. Eles giraram em torno de Summer Queen e a deixaram tonta. Spear God reuniu energia para atacar seu pescoço. Spear God pensou enquanto olhava para os fios de luz. A habilidade que o deus do arco estava usando era a habilidade da lenda que derrubou o sol. O tiro com arco em 4 direções. Que seria o suficiente para fazer um buraco na nuca de Summer Queen antes que Gungnir fosse completamente libertado. E a luz ao seu redor começou a condensar e liberar calor. Como se um novo sol tivesse surgido no céu, ele liberou calor e luz abaixo e explodiu ao comando de Baal God. A longa coluna de luz dividiu a atmosfera, deixando um artefato sofisticado que foi suficiente para deixar alguém cego. E a coluna foi ultrapassada de perto pela rainha do verão e dirigiu-se ao deus da espada. Sword God, que estava concentrando tudo na liberação de Gungnir, não foi capaz de bloquear a coluna de luz. Não, ele nem esperava que voasse em sua direção. Ninguém poderia esperar que o deus do arco se transformasse de repente. Até mesmo o deus da espada, ele poderia ter várias estratégias em sua cabeça. Felizmente, Sword God foi capaz de virar seu corpo instintivamente para evitá-lo. Mas ele não conseguiu evitar tudo isso. Seu braço esquerdo foi lançado e derreteu completamente para desaparecer. A máscara de leão que ele usava desmoronou e um belo rosto de meia-idade cheio de choque foi revelado. O poder mágico que ele estava reunindo para Gungnir se dissipou. Curve-se, Deus! Spear God percebeu tardiamente a situação e gritou. Todas as perguntas em sua cabeça estavam sendo respondidas agora. A razão pela qual Saber God de repente ficou tão irritado. A pessoa que contou ao Saber God Leonte estava com a pedra e colocou o dedo e o olho do filho na frente do morto. E pensar que foi Baal God. Mas só porque os quebra-cabeças estavam montados, nada mudou. Não, ao contrário, quando o deus da lança se virou para o deus do arco e desviou o olhar da rainha do verão, ele mostrou um ponto cego. A rainha do verão não perdeu a oportunidade e balançou o rabo como um chicote. Quang. O deus da lança foi levemente afastado. Seu corpo estava amassado e seus órgãos também foram danificados. Sangue jorrou de sua boca. A rainha do verão esticou a cabeça para trás e reuniu forças.
Respiração, o quinto passo da autoridade do dragão. Com sua vontade, ela reuniu o elemento especial, e o poder que exalava a energia mais pura e destrutiva, varreu o deus da lança e o deus da espada. Spear God mal conseguiu extrair seu poder mágico para desviar a direção de Bref dele e escapar. Mas ele ainda sofreu queimaduras e seus intestinos foram queimados. Ele sentiu uma dor como se seu corpo estivesse se despedaçando. Mas o deus da lança jogou seu corpo para onde o deus da espada estava. Sword God desabou em seu local tossindo sangue. Os efeitos colaterais do tiro com arco em 4 direções, respiração e falha em reunir poder mágico para Gungnir. Ele sofreu muitos danos internos devido à circulação de seu poder mágico. Não, parecia que iria explodir. O controle de seu poder mágico desapareceu e ele foi lançado. Ele usou todo o seu poder bloqueando Bref com suas 4 espadas e caiu no chão. Ele estava em estado crítico, prestes a perder a consciência a qualquer momento. Se a respiração fosse ativada nesta situação, tudo realmente acabaria. Não, você não. Spear God não poderia deixar isso acontecer. O deus da espada era o centro e rei de Cheongivado. E ele foi o salvador que o trouxe de sua pequena rede para este grande mundo. Além disso, eles eram amigos insubstituíveis. Embora outros o julgassem por ser cruel e indiferente, Spear God não conseguia ficar parado e ver seu amigo morrer. Mesmo que ele tenha morrido aqui. Então Spear God cerrou os dentes. Todos os seus ossos foram quebrados em pedaços e sua coluna quebrada, então foi uma maravilha que ele conseguisse se mover. Não, poder andar era estranho. Mas Spear God usou tudo o que tinha para correr. Ele apoiou a queda do deus da espada e disse-lhe que eles deveriam escapar. Isso se aquele deus da espada pudesse viver. Se ao menos ele pudesse sobreviver. Cheongivado poderia subir novamente. Também, quando ele tomou a decisão de deixar a tribo de um chifre com Sword God. Ele pensou que poderia realizar o sonho que eles tinham. Spear God acreditou nisso e colocou toda a força vital restante que tinha para isso. Pare-os, usando qualquer meio. Ao grito desesperado da lança-deus, todos os jogadores de Cheongivado correram no Summer Queen. Mesmo se eles estivessem lutando contra alguém, ou estivessem prestes a entrar em colapso porque seu poder mágico estava esgotado. Eles mudaram a direção das espadas e usaram suas habilidades na Rainha do Verão. Milhares de jogadores desafiaram a Rainha do Verão como se fossem mariposas atraídas por uma chama. Para de alguma forma ganhar algum tempo, eles seguiram fielmente as últimas ordens do Deus da Lança para que o Deus da Lança e o Deus da Espada pudessem de alguma forma escapar. Você ousa, esses micróbios ousam. A Rainha do Verão ficou irritada com o fato de esses meros jogadores virarem suas espadas para ela e borrifarem seu sopro novamente. Ela não podia deixar a localização da pedra desaparecer com o Deus da Espada e o Deus da Lança. Se ela os perdesse, ela não sabia quando poderia encontrar a pedra. Centenas de jogadores foram derretidos. Entre eles estavam os Rankers também. Mover, eu disse mova-se. A Rainha do Verão tentou furiosamente perseguir os 2 deuses marciais, mas foi impedida por causa das mariposas e não conseguiu avançar. Enquanto isso, Spear God continuou a correr e correr segurando Sword God. Obrigado a todos por todo o apoio. O relatório de erros no servidor é muito apreciado. Vejo todos vocês no servidor Discord tentando encontrar minha identidade e é definitivamente interessante, haha.